Vamos lá. Graça e paz, queridos irmãos, dando continuidade mais uma vez à nossa campanha nacional de jejum e oração, dou continuidade para o 30º dia, com o título Manifestando Cristo pelo Serviço. Em João 13,14 diz: Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você já imaginou, no lugar dos discípulos, tendo seus pés lavados por Jesus? Qual seria a sua reação? Vendo Jesus se aproximar, tirar os seus calçados e começar a lavar os seus pés? Só de imaginar essa cena comigo, meu coração se comove em gratidão. Para os discípulos, era inadmissível que o Senhor e Mestre pudesse se agachar e lavar os seus pés. Talvez eu também reagisse da mesma forma que Pedro, mas por trás daquele gesto incompreendido havia um ensinamento que deveria pautar a vida dos seus seguidores. Havia uma lição de humildade. Depois de lavar os pés daqueles homens, Jesus deu o seu recado: vocês devem fazer o mesmo. Em que medida nós estamos dispostos a servir os outros? Jesus sabia qual era a mentalidade de alguns de seus discípulos. Em certa ocasião, foi sugerido pela mãe de 2 deles que Jesus os colocasse em uma posição de destaque no reino, o que causou certo desconforto entre eles. Então, Jesus os chamou para perto de si e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Mateus 20, 25 ao 26. Jesus sinaliza claramente que a atitude que ele espera dos seus seguidores é muito diferente. Não será assim entre vocês. Entre os cristãos não deve haver domínio de um sobre o outro, mas sim uma atitude humilde de serviço. Conforme o próprio exemplo do Mestre, Jesus disse: Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entretanto, todos nós sabemos que a maioria das pessoas vai à igreja mais para consumir do que para servir. Entregam seus dízimos e ofertas e esperam uma boa mensagem, um excelente louvor, um lugar onde possam descansar e ser alimentados. Mas a bênção maior está em dar, não em receber. Não há sobrecarga quando os servos se juntam. O consumismo priva a igreja de vivenciar a alegria de servir. E nós não podemos nos acostumar a essa realidade. Francis Chan, em seu livro Cartas à Igreja, escreveu: A igreja não precisa continuar sendo um amontoado de gente queixosa por não receber o que esperava. Ela pode realmente se tornar um grupo de pessoas que se desenvolve e prosperam por servir umas às outras. Paulo escreveu aos seus irmãos em Corinto que a cada um deles foi dada uma habilidade sobrenatural, com a qual abençoariam os outros na congregação. Ele chamou essas habilidades de manifestações do Espírito. Portanto, através dos nossos dons, sejam naturais ou espirituais, temos o privilégio de servir, manifestando Cristo em nosso viver. Antigamente, cantávamos: No serviço do meu Rei eu sou feliz. Será que a nova geração em nossas igrejas conhece esse hino? Oremos para que ele se torne uma declaração prática de fé. Ore por novas oportunidades de servir a Jesus e ao seu reino. Não deixe a vida passar sem desenvolver essa prática fundamental na vida cristã. Imitemos ao Mestre Jesus. O privilégio que nós temos de servir no reino. No contexto em que Jesus lava os pés dos discípulos, naquela época era comum que
o escravo, o servo, que tinha menos habilidades fazer aquele serviço, porque era um serviço que não agradava a todos de ser feito. Então aquele que menos tinha habilidades executava aquele trabalho. E Jesus, sendo mestre, sendo Deus, sendo o nosso Salvador, abriu mão de tudo o que ele era para se colocar ali diante dos discípulos como um simples, muito simples servo e mostrar a eles que o mais importante é servir. Não são posições, não é o lugar que você está em uma hierarquia, mas sim ter o coração quebrantado em servir ao teu próximo. Eu convido você neste momento a fechar os teus olhos e orar por um breve momento comigo, para que nós possamos colocar a nossa vida a serviço de Deus, a serviço do reino, em tudo que nós somos, em tudo que nós temos, pois Deus nos dá oportunidades de servir a Ele, que nós possamos atender a esse chamado e nos colocar sempre diante de Deus com um coração humilde, servil e que sempre está disposto a batalhar por tudo em qualquer condição. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, te agradeço pelas vidas, Pai, que o Senhor vai alcançar através dessa mensagem. Paizinho querido, que nós possamos ter um coração de servos, Pai, que nós possamos ter um coração que não se prende a posições, que não se prende, Paizinho querido, em importância, Pai, em nos colocar como lugar de destaque, mas que nós possamos usar tudo aquilo que o Senhor proporciona às nossas vidas, a teu serviço, Pai, a serviço dos nossos irmãos, da nossa igreja. Paizinho, que nós possamos estar sempre dispostos a abrir mão de nós para servir aos outros, Pai. Ensina-nos, Pai, e nos dê um coração de servo em todos os momentos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até uma próxima.